Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos seguir aqui no canal do YouTube, também nos ouvir lá no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a psicóloga Marina Cavalcante. Vamos falar sobre Setembro Amarelo e a saúde mental feminina. Tudo bom, Marina? Tudo bem, Crasso. Um prazer participar. Espero que o papo seja muito interessante, que contribua de alguma maneira para quem estiver ouvindo, né? Porque é um tema importante de ser trabalhado. Muito importante, viu, Marina? E a gente estava falando um pouco antes aqui, primeiro agradecer realmente mais uma vez a sua participação. E a gente estava conversando um pouco antes aqui, justamente sobre a importância disso, né? Assim, nós somos de uma geração, a gente estava comentando aqui, que nós vivenciamos. Eu acho que não teve nenhuma geração que conseguiu ver tantas mudanças no mundo. Sim. Da forma com que a gente viveu, né? Pra você ter uma ideia, nos últimos 50 anos, a tecnologia evoluiu mais do que nos últimos 500 anos atrás, entendeu? Antes. Então, é muito rápido. Sim. As coisas que estão acontecendo. E a gente vem acompanhando isso, vem vivendo, né? Vem sobrevivendo e isso causa um impacto físico e um impacto mental, né? Porque nem tudo que a gente consegue, a tecnologia vai avançando, mas a nossa mente continua a mesma, né? Tem um gap mesmo assim, né? Nesse ritmo de você elaborar, e por isso que a gente tem tantas questões relacionadas à saúde mental e a esse avanço da tecnologia, porque a gente não teve tempo de, né, introjetar, elaborar e... Enfim. Porque o corpo ele continua o mesmo, né? Sim. A tecnologia muda, mas o nosso corpo continua o mesmo. Enfim, mas o nosso tema, que é justamente Setembro Amarelo, eu queria, antes da gente iniciar e falar sobre, eu queria entender a importância do Setembro Amarelo, né? Que faz que a questão da prevenção ao suicídio, propriamente dito, né? Eu queria que você nos explicasse isso. Joia. O Setembro Amarelo, assim, teve o início nos Estados Unidos. Eu não sei se todo mundo conhece, assim, um pouco da história. Eu acho interessante trazer. Sim, é bom. Tinha um adolescente de 17 anos, Mike, e ele tinha amigos, família. Era um adolescente comum, vivendo sua vida de adolescente comum. E ele se suicidou. As pessoas ficaram, obviamente, surpresas, e no velório e enterro fizeram fitinhas amarelas em alusão ao carro que ele tinha, um xodó, que era um Mustang amarelo 68. E aí, né, começou-se a tratar um pouco desse tema, assim, poxa, ele era uma pessoa normal, ele não se queixava de nada, ele estava sempre com a gente, ele estava alegre, e ninguém, né, tinha se atentado a esses sinais. Em 2013, o Brasil também começou a aderir, né, essa campanha, e aí as políticas públicas também começaram a prestar um pouco mais de atenção, e aí começou todo esse processo, né, dessa campanha do jeito que a gente conhece, né, que a gente utiliza o mês de setembro para alertar. Eu gosto sempre, Crasso, de trazer, né, que é um problema que não acontece só no mês de setembro, e a gente tem que estar atento sempre, né? A gente tem que estar aberto sempre. E me incomoda um pouco, não sei se você percebe ou se já se deu conta de alguma maneira, de algumas empresas ou algumas situações em que essa campanha é utilizada de maneira vazia, meio que oportunista. Então, eu acho que é importante que a gente trate de fato com a seriedade que merece e que a gente haja junto com políticas públicas, com a nossa responsabilidade mesmo individual, para que a gente contribua para o bem-estar coletivo, né, das pessoas que estão ao nosso lado e, enfim, né, buscando esse olhar, essa mudança. Porque o suicídio, e que inclusive a própria palavra suicídio, ela é muito... Existe um tabu muito grande em cima dela, né? Nem nos meios de comunicação pode se falar, né? A gente não publiciza quando há um suicídio, justamente para não incentivar, né, outras pessoas. Mas, e eu já vim
conversando aqui com alguns profissionais de saúde e parece que está tendo um aumento de suicídios. Isso é verdade? Assim, realmente está tendo um aumento? Porque a gente não ouve falar sobre crescimento, né? Assim, isso não está nas mídias. Assim, o estigma é tão grande, né? E é um assunto tão delicado que muitas vezes a gente não se dá conta. Mas eu estava analisando recentemente uns dados globais, né? E o suicídio é mais prevalente do que homicídios ou mortes por guerras. É mesmo? Eu trouxe até uns dados aqui mais pra frente, eu posso passar se você quiser. Mas, assim, é absurdo. Não, e a gente não fala sobre. Tem esses dados? Pode passar, porque isso é importante a gente... É da OMS, é de 2021, que foi o último grande porque como a gente não tem... estudo. Nós não temos, assim, acesso, e como eu falei aqui, não é algo que se fica se falando, né? A gente não... Mas é importante, como aqui é um podcast sobre saúde e bem-estar, a gente levar essa... Sim, em geral, e a gente ainda tem que considerar as subnotificações, porque nem todo mundo, né, enfim, vai notificar como suicídio mesmo a causa, né? Mas, enfim, em geral são 750 mil mortes por ano no mundo, né? No Brasil são 14 mil, 38 por dia. Então, 14 mil mortes por ano no Brasil, né? A gente está no ranking mundial, a gente está em 8º lugar, sim, né? E aí, por ano, né, global, são 1.992 suicídios, né? Homicídios são 1.206 e mortes por guerra, 334 por dia, né? Esses dados são por dia, né? Então, assim, é assustador e é um tema que a gente, enquanto política pública, que era para mobilizar, que era para a gente estar, meu Deus, a gente precisa tomar uma providência urgente. O que é que a gente pode fazer para assistir essas pessoas? A gente não fala, né? Muito por conta do estigma, né, sobre saúde mental, que a gente traz aí desde a época de hospitais psiquiátricos que, de fato, né, tratavam a saúde mental de uma maneira muito complicada. E aí agora, pós-pandemia, por isso que a gente percebe que a gente estava falando também, né, desse aumento pela procura do curso de psicologia, naturalizar falar sobre saúde mental, né, vem muito disso, assim, porque esse estigma tem, de alguma maneira, sido trabalhado junto com vocês aí, né, jornalistas, publicitários, a grande mídia. Sim. A gente tem falado um pouco mais sobre isso, mas o estigma é um negócio forte, né? Ainda ele permanece ali de alguma maneira. Então, a gente não considera, a gente não fala, né? Assim, a gente não trata, por exemplo, né? Se você vê esses números, você se assusta. Poxa, né? A quantidade de homicídios. E sabe o que é interessante? Porque as guerras estão na mídia a todo momento. Exatamente. Homicídios estão na mídia em todo momento. Mas o suicídio realmente não está com o foco de não falar para não incentivar, mas de uma certa forma não está... Não sei se está dando certo, porque se está aumentando. Isso. Inclusive, né? Isso é um mito, né? Assim, de não falar para não incentivar, né? Isso é um grande mito. A gente precisa falar sobre, a gente tem só que ter cuidado, né? Nesses termos, como a gente vai abordar essas questões, né? Porque existe o efeito contágio, né? A gente tem que ter muito cuidado, a grande mídia principalmente, tem um protocolo da OMS para a grande mídia, né? Para que sigam e evitem possíveis problemas, mas precisa ser falado, a gente não pode deixar de falar. Esse fato de não falar, não sei se está dando certo não, porque exatamente. Tá aumentando, né? Exatamente. Tá crescente, porque o problema do suicídio é ele não é algo diferente do homicídio, que pode acontecer de uma hora para outra. Você está aqui no trânsito, pega uma briga, alguém está com arma, pá, mata você. O suicídio, ele não é do dia para a noite. Não. Né? Ele vem de um tempo, ele é o final de um processo. Sim. Né? O Augusto Cury, eu vi uma frase dele que eu achei interessante, que quando a pessoa comete suicídio, ela não está querendo deixar de viver, ela está querendo deixar de pensar. Ela não consegue mais conviver com a própria... sofrimento, é sofrimento, é muito sofrimento. Ela quer parar de sofrer, né? Ela quer parar, não é a vida em si. Tanto é que eu vi um relato uma vez que algumas pessoas que se suicidam, eles são encontrados em posição de que estavam querendo ajuda. Quando eles sentem que vai acontecer, eles
eles vão querendo ajuda. Então, porque eles entendem que, na realidade, não era a vida que eles estavam querendo perder, né? Eles estavam querendo perder, Parar o sofrimento. Parar o sofrimento. E aí, como é que a gente consegue ajudar, né? Assim, porque é muito fácil você olhar para a pessoa, não, deixa isso para lá, né? Não vá, não pense nisso não vá. Mas quem está ali vivendo, sim, é que a gente não consegue estar dentro da pessoa, a gente não sabe. Você como profissional, você tem técnicas, né? Que você consegue fazer um diferencial, mas a população em geral não tem, e às vezes ela tenta ajudar, mas às vezes faz piorar a situação, né? Dizendo que isso é besteira, deixa isso para lá, não sei o quê. Como é que de fato a gente pode chegar e contribuir para que a pessoa, que traga a pessoa para a gente de novo? Eu acho que pensando assim num grande contexto, a gente tem que levar em consideração outras coisas para além do sofrimento individual, né? Começando de fora para dentro. A gente tem que pensar em contextos de desigualdade social, grupos minoritários, né? Assim, o Brasil, um país super feliz, vendido como o país do samba, né? Do futebol, a galera muito alegre, e de repente está no 8º lugar desse ranking. Por quê? Né? Então a gente tem que pensar realmente nesse marcador de classe, né? Nessas vulnerabilidades que essas pessoas estão expostas, porque de alguma maneira isso acaba interferindo. Quando a gente aproxima, quando a gente, né, como você falou, né, como é que eu posso ajudar e tudo, e a gente vai diminuindo esse espectro, a gente pode identificar questões como mudanças de comportamento, a pessoa tinha um comportamento, de repente, está mais isolado, né, mais quieto, a gente pode tentar se aproximar, oferecer ajuda, buscar um profissional adequado, buscar o CVV e escutar sem julgamento, que eu acho que já é um bom começo, assim, né? Então, acho que a gente tem que estar atento. E aí, quando eu falei, né, dessas campanhas muitas vezes vazias, que eu vejo empresas algumas vezes fazendo, né, e Setembro Amarelo, aí distribui fitinha, ou então falando de saúde mental feminina mesmo, tem que cuidar e tudo, e de repente uma mulher vive uma situação de violência ou é exposta a algum assédio, aí você minimiza, você busca qual é a culpa daquela mulher naquela situação. Isso são microviolências que estão contribuindo para um possível suicídio mais na frente. Né? E a gente tem que estar atento a esse contexto como um todo, é responsabilidade coletiva nossa também, e assim a gente também contribui para uma prevenção. A gente não pode pensar que é só, senta aqui, vamos conversar, não. É um contexto, né, um pouco maior. Se a gente ampliar esse olhar, uma empresa, por exemplo, que ridiculariza ou minimiza um profissional que está passando por uma questão de saúde mental, que questiona um atestado médico, que diz, isso é frescura, levanta, vai trabalhar, né? É complicado, aí Setembro está lá distribuindo fitinha, então assim, a gente precisa repensar e precisa repensar também política pública, porque assim, a quantidade de adoecimento mental está infinitamente maior ao que o poder público consegue administrar. Assim, meus colegas que trabalham, né, nas pontas de referência, CAPS, né, no SUS, de alguma maneira, enfim, estão completamente sufocados, porque não conseguem assistir, isso gera uma angústia até na gente, porque né, é muita gente precisando, pouca assistência, e é isso, assim, quando a gente vê guerra todo dia no jornal, sendo tratado, trabalhado. Cadê a saúde mental? Que é uma guerra diária que uma guerra invisível. É uma guerra invisível e as pessoas estão perdendo. E um suicídio, ele impacta na vida de uma comunidade. São familiares. Enquanto a gente está aqui conversando, alguém está tirando a própria vida. Inclusive, eu queria até trazer que não se fala mais, que as palavras têm poder, né? Não se fala mais cometer suicídio. A gente tem evitado esse termo, porque cometer remete a um crime. Né? Então a gente evita, a gente fala, tirou a própria vida, né?
se suicidou, a gente não fala mais cometer suicídio, então todo mundo fala. Todo mundo fala. Eu falei também cometer suicídio. Mas é interessante, porque sim, eu claro. também, a gente está sempre em aprendizado, isso, né? Então a gente tem que estar revendo e, de fato, isso já estigmatiza de alguma maneira. E profissionais de saúde falavam até bem pouco tempo. A gente está sempre tentando mudar e melhorar, e eu acho que é importante que a gente se atente a isso, né? E Marina, assim, eu venho observando, isso, por favor, me corrija aqui se eu estiver falando alguma bobagem, mas é uma coisa bem, bem empírica mesmo. Que quando eu vejo uma pessoa muito alegre, forçando muito mostrar que tá bem, e às vezes você se assusta se aquela pessoa tirou a própria vida. Poxa, ela era uma pessoa tão alegre, assim, tão extrovertida. Eu vi o caso até do Robin Williams, lá nos Estados Unidos, né? Que ele era um ator de comédia, né? Assim, um cara sempre conhecido por ser bem extrovertido, bem engraçado e tal, e aconteceu o que aconteceu. O Coringa foi também, né? O Coringa eu não lembro. Questão de overdose, né? Ah, tá. Era de overdose, mas que também, né, que tá ligado ali, né? Eu achei que era suicídio. Mas como é que a gente consegue identificar? Então, porque muitas vezes a pessoa, para a sociedade, no ambiente de trabalho, ela não dá sinais, como eu falei, que ela até tá uma pessoa muito alegre. Sim. Sabe, assim? E quando menos espera, acontece e ninguém sabe o que está passando. Existe uma forma da gente identificar? Existe uma forma da gente ou não? Realmente é algo que pode ser. Existe, assim, às vezes a gente exerce funções diferentes na vida, né? Então, no trabalho eu não sou a mesma pessoa que sou com os meus amigos, que sou com minhas filhas, que sou com meu marido. Comportamentos diferentes, né? Então, essa rede de apoio mais próxima, em geral, é quem, de fato, está mais atenta e percebe, né? E aí já começa a preocupar, já começa... Se for uma rede de apoio, né, que seja uma rede protetiva, né? Seja uma rede de apoio boa. Então, em geral, essas pessoas começam a perceber, de fato, mudança de comportamento, isolamento. A pessoa, em relação à depressão, por exemplo, tem alguns padrões alterados fisiológicos, ou dorme demais ou dorme de menos, ou come demais ou come de menos. As coisas que antes gostava de fazer já não faz mais sentido, já não tem menor prazer. As coisas, os amigos que gostava de encontrar, você já não procura, vai ficando ali com uma vida, né, muito isolada. Então, já são sinais importantes dessa rede de apoio mais próxima perceber. Muitas vezes quem está de fora não percebe porque aquela pessoa está performando ali. Eu não posso estar no meu trabalho, tem algumas pessoas, né, vestem essa máscara, não posso estar no meu trabalho e chorando, ou então fingindo, ou então não quero que ninguém saiba. Mas, em geral, essa rede mais próxima, familiar, amigos mais próximos, são essas pessoas que percebem... né, de uma maneira, alguma alteração. Alguma alteração. Sim. E aí, nesse caso, e aí a gente está falando das pessoas. Agora, para quem está passando por isso, né, para quem tá sentindo isso, para quem tem esse pensamento. Porque eu acho que em algum momento, a nossa mente ela é muito complexa, né? Assim, em algum momento, sempre acho que alguém já pensa, pô, não vale a pena viver. Sim. Né? Tá passando por um problema sério, meu Deus, quero desligar disso aqui. O Ariano Suassuna que falava assim, a pessoa, quando se suicida, ela olha para a vida e diz assim, não, eu quero meu bilhete de volta. E aí ele volta, entendeu? Assim, ele olhou a vida e desistiu, assim, não, eu quero meu bilhete de volta, não quero viver isso daqui. Então, em algum momento, nós já passamos. Sim. Mas qual é a diferença desses pensamentos que passam mais que na realidade você, e daquela pessoa que tá, assim, com aquilo realmente, como é que a gente consegue identificar na gente se a gente tem um padrão suicida ou não, se é apenas algum momento ali que você tá passando que é ruim. Tá. Grande parte dos suicídios, né, eles têm, de fato, uma origem em algum transtorno de saúde mental. Né? Pode acontecer de alguém não ter transtorno mental e tirar a própria vida? Pode, né? Num momento de sofrimento intenso, a pessoa se desespera, pode acontecer, né? Mas, em geral, isso vem
de uma estradinha anterior, né? Então, para se perceber assim como sinal de alerta mesmo nessa questão do suicídio em si, né, você tem que analisar se você já apresentou sinais de algum transtorno, né, como depressão, transtorno bipolar, o transtorno de personalidade borderline também são os que mais têm uma incidência de... Borderline, o que é? Transtorno de personalidade borderline ou de personalidade limítrofe, a pessoa tem muita instabilidade emocional, dificuldade de regulação, um sentimento de iminente abandono, vive de forma muito intensa ao longo de um dia, porque as pessoas entendem um transtorno bipolar como assim, Crasso é bipolar, de manhã ele estava de um jeito e de tarde ele estava de outro. Não é isso, né? Mas o border, sim, ele tem uma desregulação emocional, inclusive durante um único dia, muito intensa. Não é como a gente que de manhã tá chateado e à tarde. Não, é uma desregulação muito intensa que por vezes pode, né, ser preditiva de autolesão ou de ideação mesmo suicida. Então é mais complicado. Então e constante, né? É frequente. Essa oscilação frequente, né? E aí quando a gente fala desses sinais de como a gente pode identificar, assim, especificamente do suicídio, a gente pode pensar em duas situações, né? Assim, quando se já tem essa questão na ideação que a gente chama passiva, que é aquela que você diz, meu Deus, minha vida não tá legal, eu queria sumir daqui, né? Eu queria dormir e não acordar mais. Tudo isso já é sinal de alerta para quem está perto e para os profissionais de saúde, né? Queria dormir e não queria mais acordar. Que nada que eu faço dá certo. Que não tá valendo a pena isso aqui, né? Isso é uma ideação suicida passiva. Aí existe a ideação suicida ativa, que é quando a pessoa já vai se organizando minimamente, tipo, eu vou pesquisar aqui qual é o método, né, mais eficaz aqui para mim. O que é que eu vou fazer? Em que momento eu vou fazer? Em que contexto eu vou fazer? Né? Então você já vê ali um movimento, né, mais ativo nessa tentativa de fato, tirar a própria vida. E aí é um sinal ainda mais grave. E a gente tem também que ficar muito alerta em relação à frequência desses pensamentos. É outro parâmetro para a gente profissional e para quem está perto, de repente, que quiser ajudar também, né? Se é um pensamento que é contínuo ali, muito frequente, muito intenso, que você não consegue sair, né? E dia após dia você tá naquele mood pensando, tem que procurar urgente uma ajuda, né? Psiquiátrica, psicoterapêutica, tem que acionar alguém de fato de forma urgente. O problema, eu observei, Marina, que aquilo que a gente vai alimentando vai crescendo, né? E a mente, ela não está longe disso, assim. Se você vai colocando na sua mente aquilo, vai idealizando, vai formulando, vai pesquisando, vai planejando, aquilo se torna o seu dia a dia. Sim. Né? Se torna o seu dia a dia. E isso realmente é muito perigoso, porque você fica ali... Você fica alimentando, né? Você fica alimentando, e chega um momento que aquilo faz parte de você. Mas aí a boa notícia, assim, né? E que bom que a gente está aqui, que bom que isso está sendo falado, e que bom que existe o Setembro Amarelo, né? É que tem tratamento, Pronto, né? Tratamento, a gente pode buscar formas. Tem o CVV, caso você não tenha o CVV? O CVV é o Centro de Valorização da Vida, né? Um canal aberto, você pode mandar, né? Agora as gerações aí mais novas podem acessar, né? Por WhatsApp, por mensagem, por e-mail, por telefone. Eles estão 24 horas, 7 dias por semana disponíveis para atender emergências nesses casos de... né, ideação suicida. Então, é um canal que você tem ali, né, pronto para te receber. E em outras situações, você pode procurar também, né, emergência médica, SAMU, inclusive, se você tiver com ideação ativa, né, a orientação é que procure mesmo ajuda médica imediata, né, e em caso, né, de uma ideação passiva, você pode também procurar os sistemas de saúde, CAPS, os sistemas de referência, porque tem tratamento, tem medicação específica para isso que pode contribuir, né? Tem 1000 braços aí que a gente pode utilizar, né, para evitar que
que isso aconteça. E assim, eu no consultório, né, já trabalhei muito com isso e é bonito de ver porque é ali é um ponto da tua vida que não necessariamente, né, vai ser daquela forma para sempre. Então a gente vai tentando, né, a gente tem todo um protocolo de tratamento. Eu atuo com a abordagem TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, então a gente tem toda uma estrutura de tratamento voltada que é muito eficaz, inclusive é referência a tratamento padrão ouro para esse tipo de situação e é bonito de ver as pessoas conseguindo vencer, né? Sair dessa escuridão aí. Isso. Para a vida, né? Sim. E tem algum dado, não sei, que se isso acomete mais mulheres ou homens? Crasso, é assim, homens tiram mais a própria vida, mesmo? né? E mulheres têm histórico de mais tentativas, né? São muitas tentativas, assim, elas tentam mais. E homens, em geral, usam meios mais letais. Mais letais. Então, de uma certa forma, ali estão os dois equiparados, né? Em sofrimento, basicamente, né? Assim, exatamente. As mulheres estão... Porque as mulheres, que é um assunto que eu também acompanho bastante, atendo, né, basicamente, saúde mental feminina e é o meu dia a dia. As mulheres sofrem microviolências diárias, né? Desde que a gente nasce, a gente já está ali, de alguma maneira, sofrendo alguma opressão e sobrecarga e, enfim, assédios. Claro, eu venho... E antes de entrar, que a gente vai entrar aqui especificamente na saúde mental feminina, tenho só uma dúvida em relação a crianças e adolescentes. Se isso está acontecendo também, porque eu tenho... E aí, assim, a gente está vivendo num mundo tão rápido, as coisas são tão rápidas, é tudo tão, assim, dinâmico, que nós que somos de uma geração onde a gente, como eu falei aqui no início, a gente viveu um mundo diferente que nunca mais vai voltar. Sim. Né? Nunca mais vai voltar esse mundo que a gente reconheceu, essa internet, né? Um parênteses, outro dia eu recebi uma carta de uma amiga que mora em São Paulo, que ela gosta de escrever. Uma carta. Escrita? Escrita. Aí a minha filha, o que é isso? Aí eu disse, é uma carta. Aí ela, mas como assim? Por que ela não mandou uma mensagem? E aí perde-se toda essa poesia e tudo. Mas são outros tempos, né? Assim, você fica com medo, né? É uma carta do passado, né, que eu tô recebendo. Alguém entrou num túnel do tempo aí. Mas é isso. Só que a gente tem essa consciência porque a gente viveu. Sim. E durante muitos anos foi assim. A gente é porque pegou esse turbilhão, mas durante muitos anos a vida foi desse jeito. Foi com carta, foi, né? Aí teve a tecnologia da máquina de escrever, que passou muito tempo, mas a vida era menos dinâmica como é hoje. Mas muito menos. E a gente tem consciência disso. Só que a galera que está nascendo agora, os adolescentes, né, crianças e adolescentes, não sei se eles... Que, de uma certa forma, a sociedade ela sempre sobrevive, né? Ela passa por várias revoluções, por várias mudanças, mas a sociedade sobrevive, de alguma forma sobrevive. Mas não sei como é que essa sobrevivência vai ser. E aí eu queria saber se, para crianças e adolescentes, isso está tendo impacto. Tá. Imenso, ainda não é muito, não tem muitos estudos, porque foi tão rápido, né, que não deu tempo de ainda se precisar estudar, de estar mensurando tudo isso, né, mas assim, a gente vê, né, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens. É mesmo? Olha aí. É muito. Fora as tentativas, né? Fora a autolesão, que é muito frequente, né, em consultório. Fora transtornos alimentares, né? Fora toda a questão de adoecimento mental como um todo, né? Mas é um dado muito chocante. Claro. Né? Muito chocante, assim. Então, de fato, é fruto disso, né? Muito provavelmente. A gente não tem regulamentação praticamente nenhuma de redes sociais. E, enfim, absurdo. Nos Estados Unidos, eu vi no Congresso, não sei se tramitou lá, mas eles estavam com um projeto de colocar, tipo, não tem tarja de cigarro? Sim. Que você coloca assim, esse produto causa câncer, faz mal à saúde, causa impotência e tal, eles não avisam lá. Nas redes sociais, para adolescente,
você colocar uma informação. Essa rede, ela causa tal para um adolescente Sim, até 16 anos. Porque já assim, já se tem sim, alguns, como você falou, está se iniciando esses estudos, que é muito recente, mas algumas provas de que sim, realmente isso sim. causa. E não é coincidência, né? Assim, você está vendo tanto doenças de saúde mental crescentes e também crescente essa questão de rede social. Então, está se tendo também adolescentes, né? Muito, 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 muito. Inclusive tomando medicação, né? Assim, crises graves, É, transtornos graves, na, adoecimentos graves. na Suécia, eu acho que foi na Suécia, eles aboliram o tablet, que era Uhum. a escola, né? A escola Do moderna, futuro. agora tem É. tablet, tá, aboliram, voltaram aos livros, e não tem, né? Assim, porque realmente está se percebendo que houve uma queda de cognição no É, QI, tá? tem feito, né, tem acontecido esse caminho inverso, assim, tem muita gente, eu tenho alguns pacientes, né, na Europa também e tudo, e esse caminho inverso, assim, para essas origens, para o nosso arroz com feijão Aham, antigo, sim. né, tem acontecido. Então, hoje eles passam um tempo lá fazendo crochê. A moda agora, É, né? lá na Europa, é fazer crochê, é coisas com habilidades Manuais. manuais, que Aham, estimulam mesmo cognitivamente, né, é. as pessoas e é isso, Não né? Não tem, tem para onde fugir. a gente tá fugindo da nossa essência, né? Que É, eu tenho um sonho, porque a gente tem problema, o Marina, é porque a gente tem essa consciência de que tem alguma coisa que não tá certa, porque a gente viveu num mundo que não era assim. E não é dizendo aquela coisa de nostalgia que na minha clichê, época era melhor, não, sim. não é isso, é porque assim, coincidentemente realmente era, não é clichê, mas não é assim, não é só por falar não, é porque comparando a saúde mental de antigamente com hoje, claro que se tinha problemas mentais Sim, também. E tinham coisas bem sérias, mais preconceito, mais coisas que foram diminuindo, né? Mas a tecnologia, que não sei o que é que acontece, que você não pode parar. Parece que você diz assim, não, pessoal, vamos dar um tempo aqui, não pode, que a tecnologia ela tem que estar sempre os evoluindo, algoritmos são muito malucos, né? né? Eles estimulam, né? Eles atuam no sistema límbico, que é o sistema de recompensa, né? Uhum. Cerebral, de forma muito similar a drogas, a outros Demais, estimulantes. Então, demais. É. eu não consigo, assim, o TikTok é Uhum. uma das redes, assim, que mais pega você nessa coisa da dopamina ali imediata e de É. você ficar nesse scroll e nessa Uhum. recompensa ali e frenética e não consegue parar mesmo, Tem, como um tem, vício. tem um livro eu acho que é da doutora Rebecca Lemberg, não sei, que é justamente Nação Dopamina, Sim, que fala justamente disso daí que você está falando, que esses videozinhos rápidos que você vai vendo aqui, que você, 3 segundinhos ali, já o cérebro identifica se você vai ver ou não, e aí rápido e vai, aquilo dali é um estímulo no seu cérebro que você vai ficando viciado nisso. sim. Tanto é que quando você deixa de olhar, tipo, quero ver hoje você tirar o celular de uma pessoa antes de dormir, sabe? Que as pessoas estão acostumadas a antes de dormir Ai, dar mas uma aí olhada, essas coisas são frequentes, assim, no né? consultório, de a pessoa chegar, eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Aí eu, tá, senta aqui. Vamos ver, me conta, assim, uma da tua semana, tua rotina, começando segunda-feira. E aí a pessoa simplesmente tá grudada no celular, 24 horas, É, hiperestimulada, toma 350 cafezinhos, que aí eu também é, faço meia-culpa, porque também tomo, mas não tem como você estar saudável. Aí a pessoa não entra em contato com a natureza, não toma um banho de mar, a gente aqui, né? Não é, é todo tempo, né, de uma atividade para outra ali. Aí é. gente, não, calma, não é E, TDAH. e sabe qual é o problema? Vamos organizar isso aqui, né? Quando você vai para a natureza ou quando você vai para o mar, aí você tá querendo postar que tá lá. Esse É uma prisão. a prisão que você tem. E aí, Marina, agora entrando numa questão que, como o podcast aqui é da COPEG também, que é o Cooperativo dos Ginecologistas e Obstetras, a gente fala muito sobre mulheres aqui, né? Muito. Sim, Já vi ginecologistas, obstetras, a gente está sempre conversando aqui sobre mulher. E depois que eu comecei a fazer esse podcast, eu vou tendo um respeito ainda mais muito bem. para vocês mulheres, É, sabe? Porque eu
observei aqui que só pelo fato dela nascer mulher, a mulher ela já parte atrás. Já. Sabe? Ela já parte atrás, isso é fato. Por quê? Porque existem comorbidades que só a mulher tem. A mulher sem comorbidade, ela já tem diferenças físicas mesmo. O fato da menstruação, de cólica, existem doenças, endometriose, coisa que o homem nunca vai entender o que é, sabe? A adenomeniose, a gravidez em si, que aí tem gravidez, os hormônios da gravidez, são tantas particularidades que a mulher sofre, que realmente tem que ter um olhar diferenciado. E nesse período que nós estamos vivendo, aonde a mulher conseguiu um espaço na sociedade também de protagonismo, né? Porque a mulher vem conquistando isso com muita luta, né? Com muita resistência, a mulher vem ganhando espaço de protagonismo na sociedade. Mulheres hoje, eu vi um dado que é prevalente o número de mulheres provedoras em família. Sim. Né? Coisas que antigamente era mais a parte masculina, né? A mulher ficava mais do lar, né? Mas hoje não, tem mulheres presidentes de empresas, tem mulher presidente do Brasil, né? Nós tivemos tem mulheres na política, no âmbito privado, mulheres acadêmicas, cientistas, então no esporte, então assim, a mulher ela vem ganhando espaço, porém ela continua sendo mulher, ela ainda continua com as responsabilidades que ela tinha, né, da casa, de ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha. Isso na saúde mental da mulher, nessa fase que nós estamos vivendo, né? Nesse período de transição, que eu digo que é uma transição tecnológica, que a gente houve a Revolução Industrial, hoje Sim. a gente está numa revolução tecnológica que daqui a uns 100 anos vão estudar a gente e olhar para a gente e dizer, coitados deles, né? Como é que eles conseguiram viver assim? Porque a gente olha hoje na época da Revolução... E a gente ainda pegou uma pandemia, né? Não. Gente, é muito difícil viver a história. Muito. Nós vamos ser, eu tenho certeza que vão ter pena da gente. Vamos. Como a gente tem pena, sabe de quem? Na época da Revolução Industrial, a galera trabalhava 17 horas nas fábricas, né? Sim. Porque criança trabalhava. Era. Tem foto de criança com cara de 40 anos, mas ela é criança, porque acabada, porque trabalhava muito, porque não existia regulamentação, não existia Sim. nada, era tudo novo. E é o que está acontecendo com a gente agora. Não existe regulamentação para esse boom que está acontecendo. Então a gente vai só trabalhando, vai só sobrevivendo aqui. Então é sofrido. E para a mulher, eu acho que o impacto é maior. Tenho certeza, é maior. Muito. Porque ela está atribuindo outras atividades, além das atividades que ela está acumulando atividades, e ela precisa ser a profissional, ela precisa ser a acadêmica, ela precisa ser a mãe, ela precisa ser a filha, ela precisa ser a esposa. E ser magra, ser fitness, ser bonita, ser exemplo, e jovem. E tá bem emocionalmente. É uma loucura. Né? E tá bem emocionalmente. Então você acha que qual o impacto que isso está causando na saúde feminina? Não, assim, a gente vê pela quantidade de pessoas realmente, de mulheres adoecidas de fato com transtornos, né, fazendo tratamentos, né, medicamentosos inclusive, e sem conseguir dar conta, porque é humanamente impossível, né. A gente vem de 12 mil anos aí, mais ou menos, de patriarcado, né? Sim. Então, por mais que a gente tenha ascendido de certa maneira, né, a gente começou a ocupar esses lugares, mas se a gente for parar para pensar mesmo, assim, são poucas mulheres em lugares de poder, em números mesmo, Sim. né? Então, assim, acaba que ainda essa sociedade patriarcal conduz a nossa existência, os nossos corpos, a nossa saúde, inclusive mental. E a gente está exposta aí a microviolências que são naturalizadas, como se fosse assim, meu amor, você é mulher, você tem que aguentar, né? Seu marido traiu, mas ele é tão bom, tem que, né, deixa, é um bom pai, Ave Maria provedor, para com isso, né? Ou então, tu recebe menos, tu, sei lá, fez um projeto melhor do que o teu colega homem e recebe menos. Não, mas espera aí um pouco. Então, assim, são microviolências, fora a sobrecarga toda que a gente, né, já falou e que já está mais exposto, assim, as pessoas visualizam um pouco mais. São essas microviolências que também vão adoecendo. Uma mulher, ela já nasce, já cresce com medo
de um assédio, de um abuso, né? Assim, você vai... Se eu estiver, eu, Marina, num restaurante e o banheiro for muito distante, eu já crio mecanismos ali né, que ativam minha ansiedade, tipo, eu vou, eu não vou, eu espero mais um pouquinho ou não. Mesmo, ali você já vai. E isso é cortisol circulando, é mal-estar, é angústia, é ansiedade, que vai adoecendo. Sem falar, de fato, porque a gente está falando de um recorte aqui, mas quando a gente pega mulheres periféricas, negras, indígenas, pessoas que não têm uma condição, né, social favorável, mulheres que vivem de fato violência doméstica, né, com agressão ou, enfim, todas as outras, patrimonial, isso é fonte de um adoecimento imenso. E ainda assim é esperado que essa mulher cumpra esses deveres, essas funções sociais, e achando bom, e calada, né? E aí eu vejo muito, inclusive chega muito no consultório, chegam muitas mulheres assim, mas eu não sei por que eu tô assim. Aí eu digo, o que é que você gosta de fazer? Aí a mulher diz, eu não sei. Aí eu começo a perguntar da rotina do dia a dia. Não, é porque meu filho gosta disso, porque meu marido gosta daquilo outro, porque eu costumo fazer tal coisa no final de semana. Eu digo, e você? O que é que você gosta? Você não aprendeu a merecer, né? Então isso, de fato, adoece, né? Assim, não tem como a gente dizer que não. E é importante que a gente fale, sim, a gente vem nessa luta, o caminho ainda é muito longo, né? Sim. Porque você pensa, 12 mil anos aí de uma sociedade patriarcal, né? E a gente vem, sim, tendo alguns avanços e tudo. Talvez eu não alcance nem minhas netas, mas eu espero, sim, que num futuro aí não tão distante as coisas mudem um pouco de figura e essas microviolências e opressões não aconteçam da maneira como acontecem hoje, né? Existe uma epidemia de feminicídio. Você abre o jornal aqui, você liga a TV, no jornal, é todo santo dia. Todo santo dia. Então, isso não é normal. De onde é que isso vem, né? Então, a gente precisa também de políticas públicas voltadas para a educação, o que é que esses meninos estão aprendendo sobre essas mulheres. Eu lembrei agora até daquela minissérie Adolescência. Adolescência, eu assisti. Né? Então, como é que esses meninos estão aprendendo sobre masculinidade, sobre performar masculinidade, sobre o que é feminino, o que é a mulher, né? Como ele enxerga essa mulher, essas meninas, né? No caso do filme, da série. Então, assim, é um trabalho que ainda tem um caminho longo, mas eu sou apaixonada, assim, é meu propósito e eu tô sempre em busca de fazer acontecer, assim, né, de alguma maneira trazer à luz, assim, esse assunto e conversar e debater e questionar e não normalizar, né, porque a gente não pode normalizar ou presumir que isso aqui, né, é função da mulher, né. Hoje, como a gente estava falando, é um período de transição também, né? Em todas as áreas da sociedade. E eu venho observando aqui, conversando com os profissionais, realmente isso está impactando na saúde. Por exemplo, menopausa, sabe? Eu conversei já aqui. Nossa Senhora, é um tema que não é falado. Eu conversando aqui com os profissionais, e o que a mulher passa na menopausa, que o homem não vai entender, né? Que a gente não vai entender o que é isso, e é um momento da fase da vida da mulher que hoje ela está no auge, né? Ela está no auge da vida profissional, no auge já está estabilizada, então assim, aí você pega um impacto desse, um auge da vida sexual, mas aí que impacta é hormônio mesmo. Sim. Né? Assim, não é algo assim, uma coisa, é um calorzinho que ela sente, não é isso, é a diminuição de hormônios, são coisas assim muito sérias que acontecem. Inclusive, existem alguns tratamentos para isso e tal. Desculpa assim. Te interromper, né? Porque eu recebo muito também no consultório, assim, pessoas que vêm com uma queixa de
transtorno mental, né, de algum adoecimento mental. E a gente investigando, fazendo uma análise clínica, né, bem feita, a gente percebe que, tipo, opa, peraí, e vai investigar, e geralmente eu encaminho para ginecologistas, para um tratamento, né, em conjunto, assim, com a equipe, e aí a gente descobre que aquela mulher está em perimenopausa ou já na menopausa e nem se deu conta. Porque não é falado, né? Porque quem tem esses, em geral, esses meios e, enfim, de pesquisa e tudo, são homens. Não é do interesse de homens falar sobre mulher, muito menos uma mulher com a idade mais avançada que ela já perdeu um lugar na sociedade, assim, ela já perdeu... Não serve mais, assim, um espaço, tá, uma mulher, né, tem ali uma função enquanto é jovem e, né, ela tem um lugar na prateleira mais respeitado, e depois uma mulher velha, ela vai perdendo, né, uma mulher mais velha vai perdendo esse lugar mesmo de servir, né, então, assim, não tem, de fato, não se fala, agora tá começando um movimento maior também, mas há um invisibilizado mesmo, assim, né? E existem, assim, alguns tratamentos hoje que fazem com que a mulher consiga ter uma vida... com certeza, né, com qualidade de vida maravilhosa. Melhor e tudo, passar por essa fase. Sim. Claro. Com dignidade, como merece. Mas precisa de um tratamento para isso, olha que coisa. Ela precisa de um tratamento com hormônios e muito bem... ajustados e dosados, né? Qualquer coisa não, tem que ser avaliados, porque existem mulheres que não podem fazer uso. E aí, para ela tentar se igualar ao que um homem já tá, né? Que ele não tá passando por isso, ele não tem um climatério, ele não tem... Então, isso na saúde mental delas, você que atende, né? Que atende mulheres, você sente realmente esse impacto, e qual é o conselho que você dá, né? Assim, porque o psicólogo, na realidade, ele não vai aconselhar, ele vai tentar tratar de forma... isso, né? Como eu te falei, assim, em geral, essas pessoas nos procuram e elas nem sabem, eu não tô muito bem, eu não tô dormindo bem, eu tô ansiosa, e enfim, e tem uma correlação de fato, né, com estados de humor, enfim, os hormônios acabam impactando bastante nisso. E é isso, é buscar ajuda, né? E junto com um profissional bom, competente, que faça uma boa análise ali, né? Uma anamnese, uma análise clínica, você vai vendo, né? Junto com um colega também ginecologista, eu trabalho muito em parceria, né? Ótimo. Com ginecologistas, justamente para saber, assim, o que é só da saúde mental, o que é que pode estar ali, de alguma maneira, tendo uma interferência realmente fisiológica, hormonal, e a gente vai conversando, vai trocando, vai ajustando. Quando é necessário medicação psiquiátrica, se utiliza, os hormônios também a ginecologista, né, organiza, e aí, em geral, essa mulher vai começando a entender, agora eu entendi que, né, de repente não era só algo, sei lá, pessoal, alguma coisa, realmente um adoecimento, né, mental, tinha a ver com, por exemplo, essa questão da menopausa e da perimenopausa, que é todo esse período também que está ali em torno, né, e que muitas vezes a gente nem se dá conta, porque não tem o marcador da última menstruação, então, por que eu tô assim e tal, e é uma vida tão corrida, não tem, né, tempo que as pessoas nem se dão conta do que é que estão sentindo, por que eu tô assim, simplesmente é um atropelo, um dia atrás do outro, então, assim, até assim, a orientação que eu dou é essa, assim, é de ficar atenta a esses sinais, tanto físicos quanto emocionais mesmo, e procurar ajuda, né? Procurar ajuda, se não for possível uma ajuda naquele momento, procurar, né, uma assistência mesmo, né, pública, se não for possível também buscar amigas, grupos coletivos de mulheres que passem pela mesma coisa. A internet também serve, tem algumas serventias muito interessantes, então, né, pesquisar, né, lógico, com fontes confiáveis e tudo, mas, poxa, vou aqui, vou conversar com alguém, vou trocar uma ideia, ver por que eu tô assim, porque também tem tratamento e também, né, garante uma qualidade de vida e garante que essa mulher passe de uma maneira digna por essa fase, que é só mais uma fase da vida dela e que também passa. E com os idosos, ou não sei se você tem um acompanhamento também, mas a gente está falando aqui da nossa geração, porque a gente está... Você é a geração que está produzindo, né? Vamos dizer assim, que está no mercado de trabalho, que está na ativa. Mas existe uma geração que está atrás da nossa, que são os nossos pais,
é que hoje estão na fase de idosa e eles estão vivendo no mesmo período da gente, né? Eles estão vivendo aqui. Sim. Você está vendo o impacto também neles? Você sente isso? Uma coisa que eu falo muito, que eu vejo, assim, como deficitário mesmo na sociedade, é que a gente, em geral, faz um plano de carreira, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma especialização, vou fazer um doutorado, eu vou fazer curso tal, vou fazer um intercâmbio. E quando a gente vai ficando mais velho, não se fala, não existe um plano de aposentadoria, né? Que deveria existir, na minha opinião, porque... Sim. Em se tratando de adoecimento mental de idosos, o que eu percebo muito é isso, assim, a pessoa era super produtiva, né, tinha uma importância absoluta, assim, na sociedade. A gente vive numa sociedade capitalista, então, a força de trabalho, a produção Sim. é motriz, assim, Sim. né, é o que move mesmo a nossa vida. Então, você parou de trabalhar, você perdeu a sua serventia, aspas, né? Assim, então você vai perdendo ali um pouco do seu propósito. E eu sinto muito na clínica, né, essas questões, assim, poxa, a pessoa, os filhos estão lá produzindo, os netos, né, nas escolas, não, eu tô aqui sem fazer nada, eu tô aqui, eu não sirvo mais para nada, coincide com adoecimentos próprios da idade. Eles usam também Usam celular e aí acaba que deixa de conviver em grupos mesmo, assim, né, nesse contato real, que é extremamente importante, assim, você ter esse convívio social, né, cadê os velhos que jogavam baralho e dominó, né, não tem, é todo mundo no celular, nessa vida corrida, principalmente em grandes centros, né? E aí acaba adoecendo mesmo, assim, né? Junta com essa questão mesmo da proximidade, vamos supor assim, né? Da morte, de perder amigos, né? É tudo muito delicado e não existe um plano de aposentadoria que, se existisse, né? A gente poderia pensar, poxa, eu vou me aposentar daqui a 10 anos, o que é que eu vou fazer, né? Qual o meu plano? Se eu vou viajar, se eu vou... Não é só a questão financeira em si. Que outras coisas, social. O que é que eu deixei para trás, que eu poderia fazer? Eu vou participar como voluntário aqui de uma ONG, eu vou 3 dias na semana fazer, sei lá, um curso de uma coisa que me interessava e eu não consegui, né? Enfim, assim, acaba que a pessoa se aposenta, é um corte seco. Aposentou, tchau, no outro dia tá em casa, no fundo de uma rede, nós aqui nordestinos, né? Sem propósito, sem produção, sem essa coisa que o capitalismo traz, né? De você estar ali ativo e tal, você perde o seu lugar no mundo, né? E o que está acontecendo é que a longevidade está maior, né? Sim, assim, a gente tem uma expectativa. Vamos viver muito ainda, Cras. A gente vai viver, nós aqui, a gente vai ter um problema, porque se a geração dos nossos pais está vivendo mais, imagina a gente. Sim. A gente vai passar dos 100, sabe? Vai passar dos 100 anos mesmo. Porque, eu não sei se você já viu, mas eu vi uma reportagem uma vez de 1940, da década de 40. Era uma notícia no jornal que tinha assim, carro bate em casa e quase mata ou fere uma senhora de 43 anos. A senhora? É uma velhinha. Uma velhinha. Era eu. Uma velhinha de 43 anos. Bota assim como se antigamente uma velhinha com 43 anos. Eu já vi essa notícia. Você já viu? Já. Uma velhinha de 43 anos. Minha nossa senhora, velhinha, cara. Né? Por quê? Porque antigamente, você chegar até os 40, 50 anos, a expectativa de vida era menor. Então, talvez no futuro vai ser estranho a gente falar assim, um idoso ou um velhinho de 70 anos. Sim. Né? 70 anos talvez você vai estar no auge ali. Então, como é que... Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que nos guarda para o futuro. Agora, e aí eu queria ouvir a sua opinião como psicóloga. Eu acho a geração que está vindo, até pelo fato de muito acesso a muitas coisas, né? Porque antigamente a nossa mente, enquanto criança, era muito limitada. O máximo que a gente tinha era um desenho na televisão em um horário, que a gente tinha que assistir naquele horário. Se passasse naquele horário, a gente não podia. Um DVD ou uma fita cassete que a gente alugava para assistir no final de semana, né? O que a gente tinha de acesso eram brincadeiras. Então, para a criança se divertir, ela tinha que brincar com os amigos ou então se entreter ali num desenho de televisão que tinha horário
para passar. Tinha que ter paciência para esperar o comercial, que hoje as crianças não tem, é pulando ali aquele quando tem um anúncio. Nem tem comercial, né? Porque você bota não, quando tem um anúncio, por exemplo, no YouTube, tipo... Fica enlouquecido chegando 5 segundos para poder pular. Né? Então, assim, a gente esperava. Quem tinha o poder da TV eram os pais. Então, se o pai está assistindo jornal, ninguém vai assistir televisão. Sim. Isso era uma coisa que não estava escrito, era lei normal, da selva dos anos 80. Normal. Até porque o momento a indústria televisiva, ela colocou o momento da criança pela manhã, né? Assim, em determinados horários, enfim. E hoje não. As crianças têm acesso a muitos entretenimentos, sem precisar de um... Então a gente usava os colegas, os amigos de infância, para poder suprir essa necessidade que a criança tem de... Né, e a gente vivenciava o tédio. Hoje as pessoas não vivenciam o tédio. Tem crianças que não sabem. E o tédio é uma emoção, e toda emoção tem uma função e um propósito, né? Então, essas crianças ficam em pânico quando elas não têm acesso a nenhum meio estimulador, né? E eu acho que é super importante a gente, enquanto pais, né? Você falou que é pai também, enfim, enquanto sociedade também, possibilitar, assim, né? Permitir que essas crianças lidem com essa emoção, que é uma emoção que tem uma função e que é necessária, né? Tá, a minha filha diz, não tenho o que fazer, eu digo, parabéns. É na hora do tédio aqui que se cria, né? Exato, e aí eu me viro e de repente ela tá lá fazendo um bonequinho de sei lá, de artesanato, as coisas que ela gosta muito de trabalho manual. Então, assim, lide com isso. Você precisa lidar com isso, né? Pois é. E aí, as crianças de hoje estão justamente com essa... A gente tem que forçar a ela ter um momento para ela poder criar, porque são muitas informações que ela está recebendo, muitas possibilidades. E aí vem a minha pergunta. Um futuro que eu tenho um receio sobre isso, porque hoje nós somos de uma geração que nós conseguimos cuidar dos nossos pais, né? A gente tem esse vínculo, né, realmente de um sentimento de cuidado, nós criamos essa relação. E eu já observei que a geração que está vindo, tem menos apego, né, menos apego a tudo, né, porque são muitas possibilidades, e quando você tem muitas possibilidades, sim, quem está em muitos lugares ao mesmo tempo, acaba que não está em lugar nenhum. Ou seja, você não consegue se concentrar em uma coisa só, então você tem menos apego. A nossa velhice, quando nós estivermos, né, na fase idosa, será que os filhos vão ter esse cuidado ainda? Será que essas pessoas que estão vindo hoje, né, a geração que está vindo hoje, que esse é um receio, eu conversei com a pediatra aqui, ela falou assim, Crasso, a gente conversou sobre infância e tal, Crasso, eu não tenho medo da infância. Não tenho medo da criança, porque a criança você está ali controlando, da criança você está ali. Agora, todos os pediatras, todos os profissionais, eles estão com muito receio da adolescência. A adolescência dessa geração. Né? Não a adolescência ainda do Z, da galera da geração Z, não, é da geração Alpha, né? Essa agora que está vindo 2020 para cá. E quando eles chegarem na adolescência, esse é o receio, porque a gente não sabe como vai estar a mente de uma criança que foi criada em telas, que foi criada com tantos estímulos. E eu queria ouvir sua opinião, como você vê, como é que a gente vai estar no futuro, se realmente os filhos eles vão ter essa proximidade que a gente está tendo hoje com os nossos pais. Eu acho que essa geração, o final da Millennium e o começo da Z, que foi essa revolução mais, né, tecnológica mais forte, as coisas foram acontecendo e a gente foi vivendo, a gente nem sabia bem o que era aquilo ou como tratar quando a internet surgiu, né? Então, eu acho que a geração Alpha, a gente já tem, de certa maneira, não tem muitos estudos, né? Mas a gente já tem certos parâmetros para saber que, de fato, o prejuízo acontece e acontece de uma maneira muito ruim, né? Assim, de uma maneira muito intensa e muito ruim. Então, assim, vejo que talvez alguns movimentos, até lá, vamos supor que a gente tem aí um tempo para essa adolescência dessas crianças da geração Alpha, né? Que até lá medidas sejam de fato tomadas, que eu acho que alguns países estão movimentando mais ou menos, né? Em relação a isso, se eu não me engano, a França já estabeleceu alguns critérios na regulamentação de uso de rede social.
Os Estados Unidos, você falou aí, tá com essa perspectiva no Congresso. A gente aqui mesmo, tipo, eu celebrei muito quando proibiram, esse ano ainda nas escolas, né? O uso de celular. Então, já são medidas que, de certa maneira, podem nos ajudar. Agora, acho que, enquanto sociedade e enquanto pais que estão ali, que têm o privilégio, por exemplo, de fazer uma escolha, porque tem pai e mãe que não tem com quem deixar filho e acaba realmente usando o celular como uma ferramenta ali, quase que uma babá, uma ferramenta para a criança se distrair. Mas o que a gente vai ter nessa relação, toda relação é construída e requer um investimento. Investimento dá trabalho, né? Então, se o meu filho tá ali gritando porque quer o celular, porque quer almoçar assistindo TV, e eu tô num dia super estressada, e eu não quero confrontar, e eu disse, pois fica, eu vou colher o fruto dessa minha decisão aí mais na frente, né? Então, assim, educar não é difícil, é trabalhoso. É muito trabalhoso, porque aí eu vou ter que dizer, tá bom, então de fato, eu não vou dar o celular porque eu não te dou, não vou dar, e eu vou lidar com esse desconforto, que é natural da vida. E assim você ensina que vão ter desconfortos e que essa pessoa vai crescer adolescente com desconforto, com frustração, adulto com desconforto e frustração, né? Que os pais hoje em dia meio que não toleram, né? Então, eles aqui e as crianças ali, todo mundo conectado. Então, eu acho que essa relação no futuro, por exemplo, quem vai cuidar da gente, como é que vai ser essa relação nossa com os nossos filhos, vai dizer muito de que relação a gente construiu, de que tempo a gente, né, despendeu para estar com essa criança, do que foi que a gente abriu mão para dizer, não, meu filho, esse celular você não vai ficar não, e tolerou também topar ali aquele mal-estar, né, junto com aquela criança, aquele desconforto e vamos lá, mesmo que não esteja num dia bom, né, esse aqui é o caminho certo para eu fazer. E ele fala, você tocou naquela série Adolescência e o final é muito forte, né, aquela série é bem forte, assim, principalmente para quem tem filho, realmente eu acho que você vê com uma visão diferente, né, porque ele fala no final, né, quando a casa cai, né, que ele percebe o que aconteceu mesmo, disse, mas meu Deus, eu dei um computador para ele de última geração. E ele fala isso como se ele tivesse feito um bem, né, para ele. Sim. Assim, ele se sacrificou para dar o melhor para ele, né, assim, para o filho, como na realidade ele estava fazendo era um mal. Né? Ele fez um mal quando ele dizia, poxa, deu um computador de ponta para ele, mas ele estava fazendo era um mal. Porque a mãe dele dizendo que via de madrugada, olhava e a luz do quarto estava acesa, né, do computador. E eles não enxergavam isso e a ficha começou a cair, né, que na realidade era para ele não ter dado, né? Era para ele ter ido. A gente está sempre, em geral, tentando fazer o melhor. Muitas vezes a gente não tem conhecimento e por isso que um espaço como esse é tão importante, porque de certa maneira, né, se uma pessoa escutar e pensar, poxa, eu posso fazer de uma outra maneira, já ajuda. Mas pai e mãe, em geral, tá sempre tentando dar ali o seu melhor, né? Eu acho que a gente precisa compartilhar mesmo conhecimento, né? Junto com profissionais de saúde, dessas áreas específicas e buscar fazer o nosso, assim, porque não tem muito mistério, né? Em adolescência é isso, é trazer essa criança, esse adolescente para perto, é ter espaços, né? Promover espaços de convivência, vamos jogar aqui um jogo de tabuleiro, ou então é o dia da pizza, e aí vai todo mundo e cada um deixa seu celular, né? É você também estar disponível para isso, porque a gente também está muito viciado. Tá, né? Não. Então, se você tirar isso aqui um dia, você já imaginou? Porque o problema disso daqui, Marina, não é que é porque a gente trabalha com ele, né? E muitas vezes a gente diz, não, eu tô trabalhando, mas às vezes a gente é cooptado pelo algoritmo, e aí fica essa loucura de eu tô trabalhando ou eu tô aqui viciado também, não, né? Você vai... o que tá acontecendo hoje é porque antes... Eu peguei essa época, quando eu comecei a trabalhar, dava sexta-feira à tarde, eu fiz um estágio. Sexta-feira à tarde eu ia embora do trabalho e eu só voltava na segunda pro trabalho. Então, existia realmente o meu final de semana. Era uma época que não existia smartphone. Hoje, você sai do trabalho, mas você continua. Você não tem mais horário de trabalho. Não existe mais aquela... você pode estar na empresa de tal horário, mas você ainda continua aqui, porque os grupos vão truando. Aí alguém fala no grupo num sábado de manhã, você vai ver o que é. Isso já puxa. Às vezes tem locais que você manda mensagem à noite, a galera, puxa, mandar
vezes não é nem para responder, mas você vai lá e olha. Então, assim, acaba que a sua vida está atrelada a esse rapaz aqui. Principalmente, assim, a gente falando da nossa realidade no Brasil, né? Na França, por exemplo, essa política de trabalho já não acontece. Eu não sei se você sabe, assim, as empresas, por lei, elas não podem mandar nem e-mail. Grupo, parece que eles não utilizam, assim, não sei Muito, qual é a não. questão, mas nem e-mail se pode mandar a partir de determinado horário. Então, assim, eu acho que falta isso. Como foi tudo muito rápido, faltou a gente se estruturar de Aquilo que a gente forma falou da legal. Revolução Industrial, né? A galera trabalhava a 18 gente horas por tá dia. perdido ainda, a gente tá tentando se organizar e ver o que funciona. Mas enquanto isso, a gente vai adoecendo e vai tentando cuidar. A sociedade que vive o momento de transição é a pior. A gente faz parte da história. Olha, vamos contar. E a gente foi premiado. Porque daqui a 100 anos, é como você falou, vai se ajustar. Isso aqui não pode, cara. Isso aqui já era. Até porque mudanças antigamente também geraram muita ansiedade, claro, né? Tudo, a chegada da energia elétrica, a chegada do rádio, tudo carro. Gerou pânico, o carro, né? As pessoas também tiveram esse momento de, ai meu Deus, né? Como é que vai ser? Mas sabe qual é o problema, Marina? É bom falar com um profissional de psicologia, porque eu venho temendo, assim, fugindo um pouco aqui do nosso assunto, mas que também entra. Porque você falou da energia, né? Por exemplo, quando chegou a luz elétrica, você ligar a luz, assim, você matou, por exemplo, as lamparinas. Sim, as pessoas que acendiam as lamparinas. Aqueles castiçais gigantes que ficavam dentro de casa, porque existia um mundo daquilo, né? Porque dava a noite, acabava a luz, então as velas, as lamparinas, a casa era toda iluminada dessa forma. E os profissionais na rua que iam acender, que hoje é uma discussão, por exemplo, a IA vai roubar todos os empregos, né? Que eu ia falar, porque a indústria que fabricava os querosenes, as coisas, tudo que envolvia isso foi morrendo. O carro, ele aposentou as grandes charretes, aquelas carroças bonitas que tinham antes, né? Que as pessoas usavam. Ainda existe carroça no interior, mas para outras finalidades, não para levar pessoas, né? Mas antigamente, as carroças e charretes, elas eram usadas para levar transporte de pessoas. Então, personalidades andavam, né? Então, isso aposentou. Isso você vê isso em museu, não existe mais. Quando você, por exemplo, criou uma máquina de lavar, né? Você aposentou aquela forma de apesar de ter gente que ainda usa, mas assim, você numa casa sem máquina de lavar, você pena, né? Você diz, poxa vida, não, porque você faz tudo para não ficar. Então, a tecnologia, ela vem aposentando algumas coisas, né? Você deixa de fazer aquilo porque a tecnologia está fazendo. Aí qual é o meu medo agora? A inteligência artificial chegou e ela está pensando pela gente. O ChatGPT, por exemplo, escreve texto. E melhor que eu. Eu digo lá o que é que eu quero e ele escreve, faz um texto melhor que eu. Então ele está pensando por mim. Se ele está pensando pela gente, o que é que ele vai substituir? O que é que ele vai aposentar? É a minha forma de pensar. Sim. Então, seguindo a linha de que a tecnologia vai aposentando aquilo que já existia, então o meu receio é que essa tecnologia aposente... Emburreça. Aposente a nossa capacidade de criar. Crítica. É algo... muito, assim, que a gente tem que estar muito atento mesmo, né? Porque quando a gente fala de neurodesenvolvimento ou de sistemas realmente, né? Que a gente elabore, por exemplo, um pensamento. Tudo que a gente vai... o cérebro é muito inteligente, então você vai deixando de usar uma certa habilidade... aquela janela, aquele braço de habilidade, ele vai sumindo. O cérebro entende que não está tendo, né, nenhuma serventia e ele faz que a gente chama uma poda neural e aquela habilidade, né, fica ali um pouco de lado. E você não está estimulando, então o cérebro entende que não, né, e corre-se mesmo esse risco de a gente perder um pouco dessa capacidade de pensamento crítico. A gente tem que estar, de fato, atento. E acho que as tecnologias estão aí, a gente já faz parte disso, vai fazer parte cada vez mais, mas acho que a gente tem que saber dosar. Eu sou muito, assim, do caminho do meio, né? A gente tem que utilizar tudo isso, né, a nosso favor, como algo realmente que vem
para ajudar, mas usar com equilíbrio, né? Que aí as coisas vão funcionando. A gente não tem como voltar mais, por exemplo, para a década de 80, aquilo acabou, não existe. A gente já tem uma outra realidade. Como é que a gente vai se adaptar a essa nova realidade? De que maneira a gente vai poder viver tudo isso sem adoecer os outros, sem nos adoecermos, né? Então, assim, acho que a gente precisa mesmo, né, diante desse caos e dessa correria, parar um pouco enquanto sociedade e pensar de que maneira a gente pode estimular, né, esse pensamento crítico em relação às tecnologias, por exemplo, o consumo, quanto tempo eu vou estar exposto àquilo ali, né? Então... É complicado. Eu sempre te digo que a tecnologia, as redes sociais, por exemplo, a internet, é para a gente usar. Agora, ela é muito boa quando a gente usa usando para algum fim. Agora, quando ela começa a usar a gente, aí é que o negócio desanda. E é o que está acontecendo. Que as tecnologias, elas estão usando a gente. A partir do momento que ele bota que o algoritmo coloca você para ficar preso ali nesse rios, para ficar vendo só o que ele quer que você veja, ele está usando a gente. E captando seus dados, suas intenções, né? E as pessoas perguntam assim, mas será que o Instagram, o TikTok não vão cobrar um dia? Vão cobrar o quê, cara? Ele tem o mais valioso que são as suas informações. São seus dados. Não é nem só os seus dados, ele tem a sua... Eles têm os seus desejos. Ele sabe, ele consegue E é tão preditivo que muitas vezes ele antecipa esse desejo, né? É muito refinado. Muito, então você, poxa, eu nem queria isso, mas de repente eu tô aqui pesquisando. A gente já tá finalizando aqui, eu vou deixar aqui, é o dilema das redes. É maravilhoso. Né? Pronto. Esse dali, ele explica exatamente o que é que acontece, o que é que o algoritmo realmente faz com a gente. E, inclusive, ele diz, né, desse documentário, que os responsáveis pela criação dos algoritmos não usam e não deixam seus filhos adolescentes usarem. E isso é um dado, tipo, poxa, né? Se o cara que criou não usa e não deixa os filhos usarem... É o traficante que não usa cocaína. Exatamente. Né? Porque ele sabe que aquilo ali é perigoso. E nesse documentário ele fala um termo que eu achei interessante, que ele disse assim, que os únicos segmentos que chamam os seus clientes de usuários são as redes sociais e o tráfico de drogas. Mas porque é um vício, né? É um vício. Mas enfim, a gente falando sobre isso, finalizando aqui, Marina, que acaba que impacta, a gente iniciou falando sobre o Setembro Amarelo, né, saúde mental, isso, a gente falou tudo isso aqui, mas tudo tá ligado, sabe? Tudo. É uma ligação realmente forte. Você não tem hoje como você falar de saúde mental sem você falar do impacto que a tecnologia está fazendo. Não dá, porque realmente é um impacto direto. E eu já vi muitos profissionais falando disso realmente. E outro dado trazendo para o Brasil também, para a gente estar atento, é que o Brasil é um dos países mais conectados, que mais consomem redes sociais no mundo, né? Assim, hora-dia. Olha aí. Então, é também um sintoma, é algo que a gente precisa prestar atenção e talvez também fruto desse nosso 8º lugar aí no ranking mundial. É um dos que tem mais suicídios. Exato. Eu vi um dado também que é um dos que tem mais ansiedade, pessoas mais ansiosas. Acho que, se eu não me engano, é o segundo. É o segundo? Olha aí, ó. É o que tem mais acesso, né? A rede social está em segundo lugar em ansiedade, 8º em suicídio. Meio que até autoexplicativo, né? Então você não precisa mais dizer nada. Sim, você realmente está atrelado, né? Sim. É algo que você tem que... Não sei como é que a gente vai conseguir fugir disso. A gente que tem essa consciência, fica mais fácil. O meu receio é a galera que não viu que muito. Como ele tem um filme, que é o livro de Eli, não sei se você já viu, é com o Denzel Washington. E nesse filme ele é um mundo pós-apocalíptico, onde teve uma guerra e uma explosão que muita gente morreu e a quem sobreviveu teve sequelas de visão, coisas assim. Mas teve gente que sobreviveu. E aí o filme se passa ele querendo atrás da Bíblia, porque um cara tá querendo dominar o mundo e diz assim, pela Bíblia eu vou conseguir dominar a massa, né? Falar da palavra e tal. Por isso que o nome é o livro de Eli, que o livro é a Bíblia e o Eli que é a pessoa que tá com a Bíblia. E aí o Eli que tá com a Bíblia, ele é mais velho e o cara que tá querendo a Bíblia é mais velho também. Eles viveram no mundo antes da guerra. E aí tem muita gente que viveu no mundo depois da guerra, depois desse período, que não sabe como era o mundo antes. Aí diz assim, olha que interessante, falando com Eli, né? Olha que interessante, nós mais velhos somos o futuro. Porque nós sabíamos o que existia antes
do que está acontecendo. Aí eu digo eu penso nesse mesmo formato. Nós que passamos temos mais idade, mas passamos por um período, nós somos o futuro porque nós entendemos até o que a inteligência artificial faz de errado. Sim. A gente consegue identificar, né? Não, isso aqui tá falando besteira, cara. Agora, quem não é? Né? Quem tá vendo isso como realidade? Porque a gente sabe que aquilo não é a realidade. Mas quem tá vendo isso como realidade, como vai ser? Por isso que eu tenho muito medo do futuro. Porque nós temos a consciência de que isso não está certo. E aí por isso que é importante regulamentação, de fato, né? Porque senão essas pessoas vão ser absorvidas nisso e não vão ter nem armas para lutar. E quando a gente parte dessa para melhor, quem vai, né? Mas ainda vai demorar, segundo nosso pensamento aqui, nós ainda vamos chegar aí no 100, a gente tem tempo aí para pegar no pé desse povo. Vamos passar do 100, vamos encher muito saco do pessoal aí ainda. A gente vai dizer, no nosso tempo! Naquela época, eu com 100 anos. Vou ficar falando, mas é isso aí. Pois, Marina, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, né? Foi uma honra, uma conversa muito boa e com assuntos muito relevantes que a gente tem que levar para além de setembro, né? Sim, claro. E é um outro ponto mesmo importante falar, que é o Setembro Amarelo. É apenas uma chamada, né? Mas aí isso é todos os meses, Sim. Né? Todo o tempo. E fica até o convite aqui para um próximo encontro, Marina, que a gente faz ao vivo também, às vezes. Joia. E o ao vivo é muito bom, porque a gente divulga, né, em alguns grupos, para algumas pessoas, e as pessoas podem entrar e fazer perguntas. Ai, né? que legal. Abre para perguntas, então fica o convite, né? Você tem topadíssimo. Eu vi que você tem uma desenvoltura, uma forma de falar bacana, né? Fácil, que dá para as pessoas entenderem, e que aí quem quiser entrar para perguntar, que é uma coisa boa da tecnologia. Tem várias coisas boas. Que a gente pode aproxima, né? Sim. Tem uma frase bem clichê, mas que eu acho muito interessante, que na pandemia falava muito isso, que a tecnologia, ela consegue aproximar quem está longe e afastar quem está perto, né? Falaram muito isso, que é a realidade, né? Mas aí fica o convite, tá bom? Pra gente ótimo. Fazer aqui um ao vivo, eu que agradeço sobre aí, um tema sobre saúde mental, que eu gosto muito de falar e é bom também a gente levar isso para a sociedade, tá bom? Combinadíssimo. Perfeito. Marina, muito obrigado. Você também que nos acompanhou, espero que você esteja bem mentalmente e chegou até aqui. Muito obrigado também. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, podcast oferecido pela Copeg, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Copeg, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.